Olá pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu vou falar para vocês sobre o Kai, o novo lançamento da Embarcadero. Vou falar um pouco sobre o que ele é, os requisitos, a instalação e o registro. O que é o Kai? O Kai é um add-on para o Ride Studio, tanto para Delphi quanto para C++ Builder, e ele traz uma integração pronta com vários provedores de LLM para proporcionar um ambiente de desenvolvimento agêntico. Quais são esses recursos que ele traz? É o Code Completion, que você pode selecionar se você quer em texto fantasma ou direto no Code Insight. Sugestões de código, em que ele dá diversas sugestões para um trecho específico de código, e aí você pode escolher aqui melhor condiz com o que você está planejando. O chat agêntico, onde você pode tanto conversar com os modelos de LLM, quanto pode atribuir tarefas para os agentes fazerem. E os agentes têm diversas ferramentas à disposição deles, como compilação, build, debug, eles podem escrever código diretamente e alterar os arquivos, claro, com a permissão do usuário ou não. Você pode definir também o nível de permissão que esses agentes têm. Quais são os requisitos para usar o Kai? Você precisa ter uma licença do RAD Studio, ou Delphi, ou C++ Builder, Florence ou Atenas, e manutenção ativa se tiver o interesse em adquirir o Kai, a assinatura anual do Kai. Você precisa de uma licença do Kai para utilizar, tanto uma versão de teste ou uma licença comercial, e você precisa de uma conta para o serviço de LLM que você vai utilizar, ou você precisa configurar o serviço de LLM local que você vai utilizar. Não é possível utilizar o Kai sem todos esses pontos. Somente o Kai não traz também o acesso aos provedores de LLM. Quais são esses modelos que vêm por padrão? Para chat agêntico, o GitHub Copilot, o Gemini, o Codex, o Cloud Code, e você pode configurar modelos locais, usando o Llama, o LM Studio ou alguma ferramenta similar que traga essa possibilidade de conexão com o modelo. Para Code Completion, por padrão GitHub Copilot, ou você pode utilizar modelos locais também. Sobre a instalação. A instalação do Kai é simples, ele está disponível para download lá no Get It Package Manager. É, Você pode ir em Tools, Get It Package Manager, procurar Kai e fazer a instalação. Quando você clica em instalar, ele vai baixar o instalador do Kai e executar ele automaticamente. Você também pode baixar o instalador do Kai separadamente no portal EDN. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa instalação, podem entrar em contato com o suporte, em suporte@embarcadeiro.com.br, que a gente está à disposição para te ajudar. Depois de iniciado o instalador do Kai, é só seguir os passos informados. Você vai concordar com os termos de uso tanto do Rádio Studio quanto os termos de uso adicional para os provedores de inteligência artificial. Eu vou falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Você define qual pasta vai ser instalada, a pasta padrão é essa, arquivo de programa x86, embarcadeiro Kai. Você define quais componentes você vai instalar, você não precisa instalar todos. E claro, depois de instalar que você vai configurar a conta e etc. Você define qual versão do Rádio Studio você está utilizando. Como eu falei, atualmente o Kai está disponível para as versões 12 e 13. Então é o Rádio Studio Atenas e o Rádio Studio Florence. Depois de instalado, você vai poder ver na próxima vez que executar o produto o Kai na lista de componentes na splash screen. Aqui é um exemplo dele não registrado. Ele vai aparecer em vermelho, vai estar escrito que ele não está registrado. E aí, após isso, é necessário registrar ele. Você também pode ir em Tools, Options, Kai. E aí você vai ver aqui da mesma forma que ele não está registrado, mas que ele está instalado na IDE.
Para registrar o software, você precisa ter uma licença válida do CAI, além da licença válida do Rádio Studio. O CAI ele disponibiliza uma licença de testes, um teste de 30 dias, tanto para clientes com manutenção ativa quanto sem, e eu vou passar aqui pelos passos. Se você tem manutenção ativa, é, você pode solicitar esse teste de 30 dias e dependendo do formato da sua licença, o processo é um pouco diferente. Se você tem uma licença Workstation, aqui eu coloquei name de user, mas é a licença que utiliza um código serial para autenticar. Você pode ir nesse link que está aparecendo aqui na tela e preencher o seu serial para resgatar um serial do CAI de teste. E se você usa uma licença de rede, network, tanto named quanto concurrent, você pode solicitar direto para sua representante comercial, pedindo esse teste de 30 dias, ou direcionar para a gente do suporte, que aí a gente vai que aí vamos te ajudar com essa questão. Além disso, também é possível enviar diretamente para sales@embarcadeiro.com, que da mesma forma o embarcadeiro vai processar essa solicitação e vai te devolver é, essa informação do seu trial. Para clientes sem manutenção ativa, você pode solicitar um trial do Rádio Studio completo e esse trial também permite o uso do CAI. E você pode adquirir, claro, uma assinatura comercial do CAI. O CAI é disponibilizado no formato de assinatura anual, não é uma licença vitalícia. E se você tem interesse em adquirir uma assinatura anual do CAI, você pode entrar em contato com o nosso setor comercial em atendimento@embarcadeiro.com.br. Com a sua licença em mãos, seguindo um dos pontos que a gente acabou de passar, você pode registrar o CAI. Para isso é necessário abrir o License Manager. Aqui na tela eu coloquei o caminho completo do executável do License Manager, mas também é possível abrir no produto, como mostra na imagem. Você clica em Help, License Manager, e ele vai abrir o gerenciador de licenças. No License Manager, tem algumas opções diferentes para gerenciar suas licenças. E nesse caso, dependendo do tipo de teste do CAI que você vai utilizar, você vai selecionar uma opção diferente. Se você tem um serial do CAI, você pode clicar em Register para abrir o wizard de registro da embarcadeiro, onde você vai preencher o seu serial de testes. E se você tem uma licença network e conseguiu um arquivo de configuração do CAI, arquivo .zip, aí você pode selecionar Import e importar esse arquivo de registro do CAI. É, a configuração do CAI é específica para cada provedor. É, para o GitHub Copilot, para o Codex, por exemplo, você precisa fazer um login com uma conta. Para o Gemini, a embarcadeira usa o modelo Bring Your Own Key, que é traga a sua própria chave. Você consegue a sua chave lá no AI Studio do Google e etc. E consegue, com essa chave, você autentica o seu uso do Gemini. Para o cloud, você também precisa fazer login, mas para o cloud especificamente, você tem que ter o NPM para baixar o cloud, o Cloud Agent ACP, porque o cloud especificamente não pode ser disponibilizado junto com o instalador de terceiros, aí ele precisa ser baixado separadamente. É, Todas essas configurações estão disponíveis em Tools, Options, CAI. Você vai poder selecionar Completions, Chat ou MCP Servers, que é uma configuração adicional que você pode fazer, configurar um servidor MCP com ferramentas adicionais para esses modelos agênticos usarem. Restrições. Como eu falei antes, concordando com os termos de uso da embarcadeiro, e os termos de uso adicionais de inteligência artificial, você também está concordando que você não vai usar o CAI ou outros recursos de inteligência artificial para algumas coisas. É proibido o uso em aplicações de alto risco,
aplicações que uma falha pode levar à morte, à lesão corporal, danos ambientais, danos patrimoniais, etc. É proibida a disrupção dos serviços dos provedores de LLM. É proibido o uso das informações geradas para treinamento de outro serviço de LLM, uso competitivo, etc., que fere os termos de uso dos próprios serviços, não só da embarcadeira. Proibição, de extração de dados, então você, além de não fazer isso, você também tem que proteger o aplicativo contra o web scraping, etc., que são ferramentas que podem extrair esses dados dos provedores terceiros. E é proibido o uso para atividades fraudulentas, como para se passar por outra pessoa, eh, vigilância de ambientes privados, reconhecimento facial em locais públicos, atividades militares, se eu não me engano. Todas essas informações estão disponíveis nos termos de uso quando você concorda lá. E aqui na tela eu coloquei também o link completo, para você baixar o arquivo e ler localmente.